Vamos agora para Rodrigo Constantino, diretamente dos Estados Unidos, nosso querido Constantino. Fala, Consta. Olha aí, ó, Constantino. Emílio, boa tarde a todos. Sempre elegante. Mesmo cenário. Eu quero saber o seguinte, e o Dias Toffoli e o Witzel? Olha, o Dias Toffoli tem coisa pior do que o Witzel, viu? A decisão do Witzel tem decisão de enterrar inquérito do Aécio Neves, é uma atrás da outra, que nem aquela cena do mecanismo lá, né, que a turma comemora quando o caso vai parar no STF, é uma mãezona. Mas a pior coisa é que ele falou, né, que ele é uma espécie de editor do país, né? Ele comparou o papel do STF e dele, e cada um ali é um STF à parte, né, porque tomam decisões monocráticas. Ele comparou esse papel com o papel de um editor. Veja, editor de empresas privadas, né, de veículos de comunicação, eles têm a caneta na mão para filtrar, para vetar, para mudar o texto. Esse definitivamente não é o papel do Supremo Tribunal Federal, que é o de guardião da Constituição. Ou seja, a frase do Dias Toffoli, na analogia que ele fez, infeliz para dizer o mínimo, ô Emílio, revela justamente a mentalidade autoritária que há por trás desses ministros, né? E isso é o mais assustador. Nós estamos vendo uma clara perseguição com um viés político, ideológico, sim, aos bolsonaristas, né? Você tem todo o direito de repudiar tudo que vem do bolsonarismo, é um direito seu, mas aplaudir a forma com que o Supremo Tribunal Federal tem feito isso, essa perseguição clara, com base num inquérito ilegal, e aí vem a revelação do Dias Toffoli, presidente da corte, que se compara com um editor, isso aí qualquer brasileiro que tenha um mínimo de apreço pela liberdade de expressão tinha que estar repudiando e tinha que estar lutando contra. Né? Então eu estou convencido, ô Emílio, que o Brasil do bem, as pessoas que querem defender a liberdade de expressão, independentemente de onde venha, né, que incomode ou não, ofenda ou não as minhas crenças políticas, né, elas precisam concentrar esforços agora para combater isso aí, né? O abuso está vindo justamente do Supremo e não do governo federal. Eu acho até que cabe aí um esforço coordenado para um impeachment de um ministro do Supremo, que depende do Senado. Mas não tem jeito. Sem isso, ali um não mexe na gaveta do outro. Exatamente. Nunca aconteceu, né? Mas temos que botar pressão, né? Também difícil. É difícil, mas é necessário. É difícil, mas é necessário, porque esticaram a corda e esse pessoal tá abusando demais. Né? É um negócio preocupante que a gente está vendo. Não dá para banalizar esse tipo de postura e esse tipo de mentalidade. Né? Veja que não é uma fala qualquer de boteco. É o presidente do Supremo se considerando num papel de editor da nação. Quem foi que lhe deu, quem foi que lhe outorgou tal poder? Ninguém. Muito menos a Constituição, que é o único documento que vale para reger as ações do Supremo Tribunal. Temos um Supremo muito ativista e isso é muito grave. Só para ambientar... Pois não. Só para ambientar aqui a situação, eu queria falar com o Constantino. Eu sei que ele não tem capacidade, né, para responder isso, mas eu vou perguntar de qualquer forma, porque o Toffoli suspendeu o inquérito do Aécio Neves, né, Constantino? Você deve ter acompanhado isso e tal, com a sua pobreza intelectual, mas acompanhou com certeza e tal. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, a questão sine qua non é a seguinte: quem é que vai parar esse judiciário, Constantino? Porque nós temos um executivo péssimo, completamente nauseabundo, com o mandrião que o senhor defende, que não tem capacidade nenhuma. Então quem que vai frear esse judiciário, Constantino? Olha, professor Papagaio, além de tudo, é importante mencionar o seguinte aqui, né? A causa de enterrar esse inquérito do Aécio Neves na questão da cidade administrativa, que custou quase R$1 bilhão e tudo, é que a defesa não teria tido acesso aos autos. Veja que os advogados da turma bolsonarista perseguida, inclusive alguns chegaram a ser presos, foram alvos de busca e apreensão, os advogados deles ficaram sem acesso a esses autos por dias, semanas, e ninguém moveu uma palha contra isso. Então, o que chama atenção é o duplo padrão, o fato que a gente precisa constatar aqui de que existe uma casta poderosa, que é essa turma do foro privilegiado, né? Eles estão acima das leis porque eles contam justamente com um Supremo camarada, companheiro. Agora, quem vai frear
só tem uma resposta, se você não quiser apelar para aventuras como artigo 142, coisa e tal, né? É você realmente pressionar, por isso eu acho que é importante a mobilização popular, com foco definido e escopo limitado. Não adianta você querer mudar tudo. É você pressionar senadores, porque são eles que têm esse poder, para tocarem um impeachment de ao menos um desses ministros do Supremo, para ter um fator aí, um peso pedagógico, né? Mostrar que esse poder não é ilimitado. Porque da forma que está, eles estão gostando da brincadeira, né? Eles continuam abusando e ninguém consegue fazer nada. Então, mas a galera não entendeu ainda, viu, Constantino? Não. A moçada não entendeu até onde vai esse negócio, entendeu? Esse é que é o... Porque virou o gabinete do ódio, virou aquela coisa... É bonito esse discurso. Por trás disso tem um discurso muito bonito, que faz sentido, entendeu? E tá todo mundo no mesmo barco lá em Brasília. Olha, eu vi um texto hoje de um suposto liberal, né? Até criticando os abusos do Supremo. Mas aí logo depois ele coloca, do outro lado tem o bolsonarismo autoritário, isso aqui. Veja, o mínimo que esse pessoal tem que ter é senso de proporção e de prioridade. Sim. Eu quero saber, e eu quero aqui questionar e desafiar essa turma, quais são as medidas concretas do governo federal, do Poder Executivo, que sustentam a narrativa de que há um autoritarismo presente no país hoje, que ameaçaria a democracia. Não confundir com eventuais arroubos retóricos do presidente ou de apoiadores, tá? Eu quero saber quais medidas concretas do governo federal ameaçam a democracia de fato. Eles não têm nenhuma para indicar. Por outro lado, o Supremo está aí, avançando a olhos vistos. Então, qualquer um que se diz liberal tem que ter senso de proporção aqui. Eles não podem deixar o ódio patológico que eles sentem ao Bolsonaro falar mais alto do que o apreço aos princípios e valores do liberalismo e da vida em sociedade, que tem que ter liberdade de expressão como um dos pilares básicos, né? E veja, liberdade de expressão é a gente tolerar aquilo que nos incomoda, porque liberdade para só falarem aquilo que a gente já gosta não é liberdade, é patota. A turma do ninguém solta a mão de ninguém, né? A bolha. Então, a liberdade pressupõe você aturar a turma... Aguentar o rojão. Pagar seus BO. E lembrando, Emílio... Então, e o que a gente tem que lembrar é que o Bolsonaro vai passar. O Bolsonaro é um cara que vai ficar 4 anos lá. Se a galera não gostar do Bolsonaro, tira o Bolsonaro na próxima eleição. Ah, não gosto do Lula. Tira o Lula na próxima eleição. O problema é mudar o esquema e a gente ficar preso com um grupo de pessoas dizendo o que pode e o que não pode em respeito à sua opinião. Esse é que é o problema. É isso. E pode virar isso. E pode virar isso. E o meu problema maior que eu vejo é exatamente esse silêncio daqueles que deveriam estar lutando contra isso, né? Por quê? Porque eles odeiam tanto o Bolsonaro e o governo que eles deixaram isso falar mais alto que tudo. Eu dou um exemplo, né? Essa história de gabinete do ódio, tudo já cansou, mas veja, nós vimos essa semana a conta, um tweet do filho do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump Jr., e do próprio Trump, né? Sendo cancelada, suspensa ou o tweet apagado, porque eles estavam apenas compartilhando o que uma médica nigeriana falava sobre a hidroxicloroquina. O grau chegou a tão absurdo, esse grau de perseguição a um remédio, né? Ideologização de um remédio. As diretrizes da ciência, da OMS. Piada, né? Veja, é liberdade de expressão. Deixa a mulher lá emitir a opinião dela. Ela é uma médica. Ela está emitindo a opinião de um remédio que tem 60 anos de praça, uso profilático, baixíssimo risco, as pessoas tomam de forma preventiva. Onde é que nós estamos chegando, né? Aí o pessoal veio em cima porque encontrou lá que ela tem umas crenças meio esotéricas. Ela crê em ET, que o réptil... Mas tem que deixar... Eu concordo com o Constantino. Tem que dar liberdade para as pessoas. Mesmo assim, Sami, eu quero saber o seguinte agora, em nome da ciência, então, já está liberado ter preconceito contra religiões africanas ou não? Ou é só quando vai contra o remédio do Bolsonaro? Tem que deixar falar, tem que liberar, porque senão fica... Isso, agora... Tem que ter liberdade de tudo. A médica falar, as pessoas criticarem, porque senão fica isso. A médica, de fato, tem umas crenças não... Eu tô falando esquisito, mas tem que deixar, porque é um reflexo do mundo. Porque senão vira torcida de futebol. Então, mas quando interessa a religião africana, beleza. Não vale nada. Aí beleza. Quando isso, aí é beleza. Quando é pra falar da hidroxicloroquina, mas tem essas religiões esquisitas. Sim, mas quando é a liberdade religiosa, beleza, tem todo o direito. Ô, Emílio, então é
isso que... Oi, pode falar, desculpa. O Datafolha fez um levantamento que 4 vezes mais contas ligadas à direita são suspensas por critérios muitas vezes pouco transparentes das redes sociais em relação às contas ligadas à esquerda. Na narrativa da esquerda, isso quer dizer que a direita produz mais fake news, discurso de ódio e argumentos anticientíficos. Na prática, sabe o que isso quer dizer? Aquilo que todo mundo já sabe, que há uma perseguição político-ideológica nas redes sociais, sim, por pressão. Agora, a patota toda se uniu ao tal do youtuber que imita foca com cabelo colorido, né, dizendo que ele está sendo perseguido e alvo de uma campanha difamatória. Veja, tudo que estão fazendo é resgatar os vídeos antigos dele e mostrar para os pais aquilo que ele falava para os filhos. É só isso. Então, olha, eu sou contra a cultura de cancelamento, eu acho que tudo isso está muito exagerado, sim. Mas calma lá. Alçaram o sujeito ao patamar de ícone da esquerda, ele vai falar em nome dos progressistas, vamos ao menos trazer à tona aquilo que ele pensa e fala. Né? Então, há uma perseguição, sim, eles tentam calar toda a turma mais conservadora nas redes sociais, porque as redes sociais incomodam. E por quê? Não é porque tem discurso de ódio e fake news, é porque furou a bolha progressista e essa narrativa hegemônica que vinha com respaldo aí da mídia mainstream, da imprensa tradicional. Isso está evidente para todo mundo, Emílio. Não dá mais para mascarar isso. Porque a internet, esse negócio de rede social, Facebook, é lógico que tem um monte de besteira lá que a gente vê. Mas isso aí é uma coisa que, à medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo onde buscar a informação certa, onde buscar aquilo que a gente confia. Isso é uma questão de tempo para a gente se adaptar a essa novidade, é uma coisa muito nova. Só que aí vem o cara e fala, não, agora eu vou ser o editor. Quem é? O Toffoli, não sei o quê. Aí nós estamos ferrados. Porque aí você vem aqui, aí o Toffoli, não, isso aí eu não gostei. A censura era assim. Você tinha que ir lá mandar pro censor a pauta do programa, é isso que ele quer. Você mandava a pauta, o censor ele falava, isso aqui não pode, viu? Isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso é fake news. Aí ferrou. É mais ou menos do Sul, né? Então, eu sei, mas é mais ou menos isso que eles querem. Exatamente. É mais ou menos isso. Controle, que fica esse negócio. Gabinete do ódio, filha da mãe, então a desinformação e tal. Fake news, fake news. Tem, mas tem pra todo mundo. Tem pro Constantino, tem pra mim, tem pra você. Eu troquei de editor. Eu estava insatisfeito com algumas coisas em relação ao relacionamento, eu troquei de editor. É simples assim. Agora, eu não posso trocar de ministro do Supremo, né? Então, essa comparação é esdrúxula. Mas tem muita gente assim falando, é infeliz. Não, não é infeliz, ela é reveladora. Ela deixou transparente a mentalidade que está por trás desses ministros do Supremo. Eles são extremamente arrogantes e autoritários. Eles são autoritários e representam uma ameaça à democracia hoje. Eles estão atrás também desse controle. Você acha que influencia? Qual que é o poder de um tweet, por exemplo? Donald Trump, ele vai lá, ele influencia o que ele fala se ele publicar, na sua opinião? Eu acho que sim, Zuckerman. Eu acho que, na verdade, é isso que leva essa turma ao desespero, porque eles ficam, por meio da imprensa tradicional e tudo, massacrando o Bolsonaro, massacrando o Trump, e o Trump vai lá e é eleito, e tem uma chance nada desprezível de ser reeleito. O Bolsonaro é o favorito para 2022, ainda que esteja muito cedo. Então veja que eles batem e não conseguem derrubar o direitista, né? Então isso vai deixando eles desesperados. Então claro que as redes sociais estão incomodando e é daí que vem essa tentativa toda de calar, de perseguir, de intimidar, né? Porque eles sabem que a bolha foi furada. Hoje em dia não dá mais para você manter certas posturas tão hipócritas, né? Que antes passavam batidas, porque não tinha ninguém apontando o dedo, né? Hoje em dia a coisa está mais exposta em praça pública, não tem jeito. Veja, tem um texto que eu gostei muito, publicado no Instituto Liberal, né? Pedro Henrique Alves, e ele usa ali a expressão do Neil Ferguson, não confundir com esse aí do Imperial College, que foi copiado pelo Yamarino, aí, pelo Átila Yamarino, né? O Neil Ferguson, pensador importante, britânico, né? Ele tem aí o livro mais recente da Torre e da Praça. A turma da Torre, essa elite gourmet, prudente e sofisticada, né? Ela perdeu o contato com a turma da praça, com o seu Tião. E o seu Tião fica olhando para essa campanha toda difamatória contra o governo e tudo, porque o Bolsonaro é chucro, porque ele é tosco. O povo simplesmente não entra nessa onda. Ele está preocupado com outras coisas, entendeu? Então, eles estão
tensos e desesperados porque eles perderam sim o controle da narrativa. Eu estou preocupado com uma coisa aqui, Constantino. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da debandada do Nhonho e do MDB aí, do Centrão, porra. Isso é preocupante para mim ou não? Isso é preocupante, sim, para você e não para você apenas, né, presidente? Para o país. Porque aí muita gente vira e fala, esse Congresso fragmentado dificulta a aprovação de reformas e isso pode ser ruim para o Bolsonaro. Isso é ruim para o Brasil. A agenda de reformas virtuosa, vencedora nas urnas, ela é necessária para o Brasil. Agora, tem que combinar com esse Congresso aí que é chantagista muitas vezes, que é fisiológico. Então é óbvio que não é bom. Agora, a turma cobra articulação do governo, diálogo do governo. Quando o governo vai lá e se aproxima do Centrão, né, a turma critica que está se aproximando do Centrão, que é fisiológico e que tem ficha corrida. Pô, não tem alternativa. Né? Vai ter que aprovar reforma com quem? Com extraterrestres? É com esse Congresso que está aí. Então não tem muita solução. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Agora, tem uma outra coisa negativa hoje, sim, que aí é mais culpa do presidente, do senhor aí. Que é isso? O Augusto Aras, procurador-geral, fez um discurso numa live ontem, né, que ele está intensificando o tom contra a Lava Jato. Sim. A Lava Jato é um legado importante para o país. Ele critica até o lavajatismo, fala de falta de transparência, fala que tem 10 vezes mais terabytes só em Curitiba do que em todos os outros ministérios públicos. Isso aí foi música para os ouvidos dos advogados criminalistas, que defendem muitos réus da Lava Jato, mas a sociedade brasileira como um todo não. Você pode discutir muitos excessos ou não do Lava Jato, da operação da força-tarefa da Lava Jato, mas você querer enterrar o que simboliza o lavajatismo no país, hoje ainda mais, é muito precoce, para dizer o mínimo, né? Isso aí eu acho que é muito ruim. Tá? Então Augusto Aras vem mostrando a que veio, né? E é uma escolha que não dá para negar. Ele já fazia esse discurso, ainda que de forma mais tímida, ele já fazia esse discurso antes de ser indicado. Então aí fica claro que pode ter sido aí uma bola fora, sim, do Bolsonaro nessa escolha. Para os políticos é bom, né? Para quem tá no... E aconteceu na Itália, Emílio. Aconteceu na Itália com as mãos limpas, com a operação que foi a operação que incentivou, que estimulou a Lava Jato, né? Aconteceu exatamente isso. Houve um cansaço da sociedade, da própria mídia e uma orquestração ali da classe política para conseguir enterrá-la, né? Aí elegeram o Berlusconi. Teve agora. A galera elegeu o Berlusconi. É complicado, amigo. É complicado, amigo. Você tá muito desanimado também, viu, Constantino? Tá todo mundo nervoso. O Liminha, o Emílio. Um nervosismo aqui, ó. O Sami tá bravo. Constantino, para de me perseguir. Então vamos cantar. Cantando e rodando. Imita o Faustão. Sabe? O que você quer saber do Constantino, Sandro? Não, que teve um negócio lá do Serra, né, que acabou, tem investigação, o empresário foi preso, mas já foi solto, que é o cara lá da Qualicorp. Eu queria saber se ele tá acompanhando isso, porque depois dá umas abafadas no caso, que nem o do Aécio, e fica por isso mesmo. Não, sem dúvida merece menos holofote da mídia quando o escândalo envolve Tucano do que quando envolve bolsonarista, até porque tem poucos escândalos envolvendo bolsonaristas até aqui, né? Mas a dimensão que dão é muito maior. Sem dúvida, fica com a sensação de que há uma certa blindagem, uma certa proteção aos tucanos. O caso do Serra tem um outro agravante, né, Sami? Quando houve a busca e apreensão, a tentativa de busca e apreensão com base na decisão de um juiz de primeiro grau no Senado, isso foi vetado. Enquanto que na Câmara não. Então a turma da Câmara está com inveja e está pleiteando agora que seja blindado também os gabinetes na Câmara, né? Então isso mostra só que o Brasil realmente tem uma casta superior, né? Uma elite que está acima das leis, que é muito difícil os tentáculos da lei atingirem essa turma e, sem dúvida, o caso do Serra é isso aí. Tem a questão da campanha do Caixa 2 é menos grave para ele do que aquela história do congelamento de 40 milhões de reais em conta na Suíça e tudo mais. O Alckmin também está encalacrado, o Aécio está encalacrado. Sim. O que isso mostra é que os caciques tucanos estão todos com problemas no discurso ético e isso, sem dúvida, vai ser uma baita espada na cabeça do governador João Dória, se ele for realmente candidato em 2022. Vai ficar muito difícil ele fazer um discurso ético contra um presidente que vai estar tentando a reeleição. Espera-se
espera, se projetarmos o que temos até aqui para os próximos anos de governo, sem grandes escândalos de corrupção no seu governo. Você acha que o Daciolo ganha do Dória? Glória! O Daciolo não apareceu na pesquisa. Glória a Deus, glória. Vocês têm Glória a Deus! Olha, tem que colocar o Daciolo na pesquisa. O Daciolo vai surpreender. Ele e a Marina. O governador sempre foi muito gentil, muito educado comigo, né? Só para não criar inimizade, né? Eu não vou nem falar em nome de mim mesmo, mas teve uma carta aberta publicada na revista Exame essa semana de um empresário de São Paulo, amigo, próximo até do João Dória. A esposa dele trabalhou 10 anos com o Dória, né? E ele vem tentando chamar o governador à razão, falando que, olha, 30% das empresas indo à bancarrota, todo o empresariado paulista não quer mais saber do João Dória nem pintado, né, de animador de carnaval. Né? Então, a turma não vai dar um tostão para a campanha dele. Ele está chamuscado no meio de quem produz emprego e riqueza em São Paulo. Né? Então, sem dúvida, eu acho que ele errou na dose aí da narrativa em nome da ciência e da saúde. Ele quis ser o antípoda do Bolsonaro, pintar um Bolsonaro objetivista e insensível, né? E acho que ele exagerou na dose. Isso vai cobrar um alto custo político para ele. É o gestor. Mas ele vai querer ganhar na vacina, Constantino. Porra, na vacina? Lógico, porra. Vai querer ganhar na vacina, vai ser o grande salvador da pátria por causa da vacina. A vacina chinesa? Você pode é minha, mas porra. É a vacina, porra. Mas essa é a estratégia dele. Agora, é que você não consegue entender, porra. Agora estão disputando a vacina. E essa vacina do Trump? Guru é o cacete, Constantino. Eu tô te elogiando, porra. Guru de Virgínia, boa sorte pro senhor encarar essa vacina aí da China. O senhor toma? Eu prefiro a de Oxford. Eu também, porra. E essa vacina do Trump aí? Diz que já tá produzindo? É isso mesmo? Não, eles estão acelerando. Tem uma corrida por vacina hoje, né? Eles estão acelerando o processo. Tem que passar pelas 3 fases do FDA, não tem alternativa. A última fase são esses testes em humanos que já estão ocorrendo. Né, e eles vão ser mais céleres nesses testes, o que, obviamente, preocupa um pouco em relação à qualidade do que vai vir, se vai ter efeito colateral ou não. Até aqui, os resultados são muito positivos e alvissareiros. Agora, isso tudo chama a atenção de uma coisa, né? Estão querendo usar as pessoas como cobaias para vacina chinesa, às pressas, mas a hidroxicloroquina não pode. Olha, alguma coisa vai ter que ser revista lá na frente em relação a essa época da pandemia hoje, que vai tirar muita sujeira debaixo de muito tapete, viu? Porque essa postura de alguns aí, ela não é compreensível, muito menos em nome da tal ciência. Veja que tem testes, tem remédios, tem tratamentos, tem medicamentos para tratamento de cabeça, por exemplo, né? Que não precisa ter o nível A de exigência de teste robusto e tudo, duplo cego científico, que estão exigindo para hidroxicloroquina, que é um remédio, repito, banal, que as pessoas tomam quando vão para a região de malária, sem preocupação, que a Rede Globo falava que as mulheres grávidas podiam tomar na época da Zika. E, de repente, a hidroxicloroquina, em meio a uma pandemia, passa a ser uma grande questão de vida ou morte, de irresponsabilidade por falar que está tomando. Alguma coisa muito estranha está acontecendo. Eu quero crer que não tem a ver com o fato do Redesivir, o remédio com nome francês do Gilead, custar $2.000 e a hidroxicloroquina custar tão baratinho. E eu quero saber agora, para fechar, como é que a Casa Branca viu a Tammy Gretchen sendo na propaganda aqui do Dia dos Pais, a Tammy Gretchen, que agora que os caras estão falando isso o tempo inteiro. Quero saber a opinião da Casa Branca. A Casa Branca acho que não ligou muito para isso não, porque estava preocupado com outra coisa. Mas olha que curioso, né? Isso é um assunto interessante também. Nós vimos aí a Câmara de Comércio Exterior dos Estados Unidos, né, que é obviamente dominada por democratas, alertando que o deputado Eduardo Bolsonaro não deveria se manifestar em relação à eleição americana. É de bom tom que o presidente da República não tente interferir na eleição de outro país, em que pese o Lula ter feito isso com toda a América Latina e a imprensa não ter ido com tijolos para cima dele, né? É sempre o duplo padrão. Mas o Eduardo Bolsonaro é um deputado federal. Ele tem o sobrenome do presidente, mas ele não é nem do Poder Executivo e nem do governo federal. Ele está emitindo uma opinião pessoal. O que mostra aí é que talvez os democratas estejam preocupados
com a popularidade dos Bolsonaro aqui nos Estados Unidos. Porque na peça publicitária que a Casa Branca, que o Donald Trump veiculou essa semana, constava lá um momento onde ele estava justamente ao lado do Bolsonaro com a bandeira do Brasil. Tá vendo? A moral que eu tenho... Constantino, muito obrigado. Você sabe que... Todos os assuntos abordados. Você sabe que a gente gosta muito de receber você aqui. Tá melhorando, Constantino. Parabéns. Vai lá em casa tomar um suco, porra. É ali na Virgínia, você tá na Flórida. Pega um trem e vai lá, porra. Obrigado, viu, Constantino? Pra você acompanhar o Twitter e ir lá brigar com ele. É R Constantino, Boa. o Twitter do Constantino. Bateu meio milhão ontem. Aí, tá vendo? Vai dar Felipe milhão? Neto. Vai dar milhão ou não vai dar bilhão? É porque eu compartilhei seu vídeo, Constantino. Só meio milhão? Obrigado, professor. Então entra lá no Twitter do Rodrigo Constantino, é R Constantino. Entra lá, você vai acompanhar as brigas dele. Tá no Parler também. Com quem que ele tá brigando? O Você Mamãe também Falei. não sai do Twitter. Não, eu Mamãe lógico que Falei. Não. Filho Felipe da Mamãe Neto. O Falei. Constantino tá brigando com o Felipe Neto agora. Ele Mamãe tá ansioso candidatei. pra live com o Barroso. Luciano Huck. Luciano Comprei briga com o Luciano Huck. Incrível, bicho. Tá subindo a hashtag todos contra Luciano Huck hoje. Bora, também, Constantino, o que Por eu quê? fiz? Pra que você fez isso? O Luciano Huck também vai Olha entrar só, nessa, bicho. né, bicho? Pô, o cara faz propaganda do Itaú, meu. Pra que ele vai entrar? Eu falei, Luciano, você faz propaganda... quê? Você faz propaganda da Sadia, do Itaú, tem bar. Madeira não tem faz uma mais. ilha. Porra, pra que o cara vai entrar, ficar brigando Fica no pianinho. Twitter? Ah, Fica lá, bicho. Você avisou? Ah, claro, né? Falou, porra. Tem gente que Mania, amigo. tem gente que a melhor coisa na vida é ter sossego. Gestor. O cara faz comercial do Itaú, da Sadia, do comercial do Anhanguera. Tá lá Ricardo tranquilo. Eletro. Você já viu o barco dele? Não, maravilhoso. O barco dele é o Linha C, pô. 150. Tem Angélica, os filhos, tudo Tem bonitinho. Fernando de Você sabe que tem Noronha na casa do Cama Luciano elástica Huck? na grande. Tem um Bob's e um McDonald's. Agora tem um Bob's Por também. causa do milkshake. Ele gosta do milkshake de ovo maltine. Ele Tem vai- uma pista de patinação no gelo Tipo que era Rio. no Holiday on Ice. Holiday on Ice. Você lembra do Da Holiday Disney, on da Ice? Teve na Disney. poeira aqui. Tem lá pras crianças fazer. Quando elas estão meio... Tem é. o Waze lá. Sabe o que Colocou tem o lá? Star lá O quê? do Play Center. Tem na os casa dele. brinquedos do Play Center. Looping Star tá lá. Faliram os deixaram. Ele Noite comprou- do terror. ele comprou Neverland. Aí o cara quer entrar no Twitter pra ficar brigando com o Não vale Rodrigo a pena. Constantino. É Ah, vou te verdade. falar. Olha lá ó, a carinha. Ó a dele. carinha do Consta. O cara tem um Brincadeira, Bob's e um não. McDonald's em casa, Constantino. Pra quê, Luciano? Incrível. Hã? Temos amigos em comum. Não vai brigar comigo, não, Lu. Lu é um cara bacana, mas tenta lacrar demais, né? Não, Luciano Tem lá Fala pra que eu não sou lucra. bacana e coloca somos todos contra Luciano. Não Grande precisa. Constantino. Mas é complicado. Bom, vamos ao break? Vamos. Constantino, Léo muito Dias obrigado, aí. hein? Boa. Cada Daqui dia a você dá pouco mais Léo audiência Dias. aqui. É uma loucura a sua audiência. Mas loucura. Você sabe Loucura, que loucura. Loucura. o cara tá dominando as Ah, redes. né? Olha o Delari, a carinha do... Você gosta, né, Delari? Da audiência. Põe a máscara, você ó. gosta. Você O tá lá meia na máscara. trinca. Olha, meia Na máscara. 30. Máscara na orelha.